Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é a segunda parte das atividades de conjuntos numéricos. Vamos lá? A questão 6, né, tá dizendo que diga que número decimal ela representa. É só observar a quantidade de zeros do denominador. O primeiro aí, que é 435 décimos, é uma casa só decimal, porque está dividindo por 10, então vai dar 43,5. Letra B, o 1245. 1245 centésimos são duas casas decimais porque são dois zeros. Então, 12,45. Ok? Então, 12,45 é a representação desta fração. C, 35 milésimos, ou seja, 3 zeros. Então, 3 casas decimais, então 0,035. E a letra D seria 356.782 sobre 10.000. Então, 10.000 tem 4 zeros. Então, seria com 4 casas decimais. Então, 35.670, ó, 6.782. A questão 7 vai ficar: associar as frações 3 meios, 9 meios e 1 meio com as letras. Então, vamos lá. Que seria 3 meios, que é a primeira fração que está ali. Então, metade de 3, a gente já sabe que é 1,5. Então, para representar na reta numérica, é melhor transformar para número decimal, que a gente consegue verificar ali a aproximação, né, dos números. A segunda fração é metade de 9. Metade de 9 é 4,5. E a metade de 1, né, o meio, né, seria 0,5. Então, o primeiro ali, a letra A, seria entre 0 e 1. Então, seria esse número aqui. A segunda letra na reta numérica, entre 1 e 2, né, entre 1 e 2, a letra C aqui, ó, seria o 1,5. Então, essa aqui ele seria a letra C. E depois do 4 está a letra B. Então, a B seria, depois do 4, seria o 4,5. Então, letra B. Então, a letra A é 1,2, letra B 9 sobre 2, né? 1 meio, letra A 1 meio, B 9 sobre 2, ou meio, 9 meios, e C seria o 3 meios. Então, seria a letra A. Questão 8. Então, toda vez que for representar na reta numérica, transforma em decimal. Então, aqui, ó, represente na reta numérica. Então, primeiro eu tenho que colocar na forma decimal. O meio a gente já viu que é 0,5. O 3 oitavos, aí a gente tem que fazer o cálculo, né? 3 dividido por 8. Então, 3 dividido por 8 vai dar 0,0. Então, 30 dividido por 8, que vai dar 3, vai dar 24, né? 3 vezes 8, 24. Para 30, dá 6. Por causa da vírgula, coloca outro zero. Então, vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para chegar a 60, vai dar 4. Então, por causa da vírgula, você pode colocar outro zero, que então vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 para 40, nada. Então, o 3 oitavos é a mesma coisa que 0,375. Vou apagar aqui. Então, temos que transformar os outros também. Transformando os outros, que é os 5 meios, que é bem mais rápido. Metade de 5 vai dar 2,5. E
10 terços, a gente viu na questão anterior, né, algumas questões aí atrás, que 10 terços é 3,33 reticências. Então, colocamos na forma decimal, que é muito mais rápido achar, né, a localização. Então, vou colocar aqui 0, aqui 1, aqui 2, 3, ok. Então, meio, né, na metade entre 0 e 1, então aqui fica o meio. 3 oitavos é 0,375, então um pouco antes do meio, então 3 oitavos. O próximo é os 5 meios. Os 5 meios a gente viu que é 2,5, então está aqui na metade, que é 5 meios. E o 10 terços é o 3,3333, que está mais ou menos aqui, que é o 10 terços. Então essa que é a representação na reta numérica. Questão 9. Faça o que se pede. O oposto ou simétrico de menos 3. O oposto ou simétrico de menos 3 é só trocar o sinal, que é 3. Letra B. O oposto ou simétrico de 0. Não existe nem mais 0 ou menos 0, então vai ser o próprio 0. C. O módulo de menos 2. Módulo que significa a distância do 0 até o menos 2. Então seria 2 unidades. E letra D. O módulo de 10 mais 10. Então a distância do 0 até 10 é o próprio 10. Ok? Então módulo é a distância do 0 até o número que está querendo caracterizar. Então, questão 10. Coloque V para verdadeiro ou F para falso. Todo número natural também é inteiro e racional? A gente já sabe que isso é verdadeiro, que natural é um subconjunto dos inteiros, que é subconjunto dos números racionais. Todo número inteiro é natural? O contrário não é verdadeiro, né? Porque o inteiro tem números negativos, o natural não possui números negativos, então isso é falso. O zero é racional? Sim, verdadeiro. Os números inteiros são todos os números naturais mais os negativos? Não todos os negativos, né? Tem alguns negativos que são os inteiros, são os opostos. Então eu não posso caracterizar isso como verdadeiro, porque existem números negativos que são números decimais. Então eu não posso colocar como verdadeiro, ok? Então só seria verdadeiro se colocasse. São todos os números naturais e seus opostos, né? Então são coisas bem diferentes. As dízimas periódicas fazem parte dos números irracionais? Não. Dízima periódica a gente pode colocar em forma de fração, que é número racional, não irracionais. Então, falso. Os números naturais são conhecidos popularmente como os números de contagem? Sim, que serve para contar algum objeto. Então, verdadeiro. Os números racionais podem ser representados na forma fracionária, como a gente já falou, forma de fração, verdadeiro. O nome racionais originou-se da palavra razão, que em matemática significa divisão. Certo, verdadeiro. O número π, que é essa letra grega aí, é irracional, pois corresponde a uma representação, uma dízima aperiódica. Então, é isso mesmo, é um decimal infinito não periódico, é verdadeiro. Os decimais exatos fazem parte dos números inteiros? Não. Se são inteiros, não pode ser decimais. Então, falso. Ok? Então, vamos para a questão 11. Vou apagar. Questão 11.
escreva os números racionais na forma de frações. Então, letra A, 1,23. Tem duas casas decimais, a gente representa com 2 zeros na parte do denominador. Então, vai dar 123 centésimos. Letra B. A gente tem um vídeo especial falando sobre a transformação de números decimais em frações. Decimal exato e dízima periódica. Então, 0,4 tem uma casa decimal. Então, representação de 1 zero no denominador. Então, 4 décimos. Aqui já é uma dízima periódica, 0,333 reticências. O período é o 3. Então, se o período é 3, então a gente representa um 9 para cada algarismo. Então, 3 nonos. Então, fica somente isso. E letra D, que é 1,44, ou seja, tem uma repetição do algarismo 4. Só ele que repete, só ele que é o período. Então, a gente viu no vídeo que a gente faz a composição da parte inteira com o período menos a parte inteira. Como o período é só o 4, só é um algarismo que repete, é um 9 para este algarismo. Então, o 14 menos 1 vai dar 13 nonos, que é a representação em forma de fração. Então, a questão 12... A questão 12 é para colocar em ordem crescente. Então, a gente tem que ver como ficaria melhor a visualização da forma crescente. Então, eu vou colocando aqui 7. O raiz de 25 é 5. Então, já sabemos. O 4 já está fácil de visualizar, né? O raiz de 50 é aproximadamente 7. Então, a gente vai representando dessa maneira para ficar mais fácil. 27, a raiz de 27 é um pouco maior que 5. Então, esse aqui é maior que 7. Então, deixa eu colocar aqui como maior que 7 e aqui também como maior que 5. É aproximadamente 5, mas é maior que 5. Só para a gente fazer a comparação. 1,5, um meio, que é 0,5. Deixa eu colocar aqui o meio, que é o 0,5. O próximo é 6, né, que fica fácil de representar. O raiz de 12. O raiz de 12 está entre 3 e 4, né? Entre 3 e 4. Porque 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. O raiz de 22 está entre 4 e 5, que é 4 vezes 4 16 e 5 vezes 5 dá 25. E o 3 meios, a gente já sabe que é a metade de 3, que é 1,5. Então agora fica mais fácil de colocar na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então, qual é o menor deles? A gente já sabe que é o 0,5, que é meio. O próximo está entre 3 e 4 aqui, né? Entre 3 e 4, que é o raiz de 12. O próximo seria 4. O próximo, deixa eu só trocar o símbolo, né? Porque lá estava usando o menor, né? Aqui. O próximo seria a raiz de 22. O próximo seria 5. Depois dele estaria quem? O maior que o 5 aqui, que é o raiz de 27. Depois seria quem? Depois seria o 6. O próximo seria 7. E o próximo, a raiz de 50, que é maior que 7, né? Então, vou colocar os símbolos aqui.
raiz de 50. Então vamos ver se tem os 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando um número, que faltou 1,5 aqui, que o 1,5 estaria logo depois do meio, né? 1,5, que é o 3 meios. Ok? Então assim fecha a questão 12. A questão 13. Questão 13 fala, né, sobre a reta numérica, né, para observar a reta numérica e associar os pontos acima aos respectivos valores. Então, é só observar e verificar. Raiz de 17 é entre 4 e 5. Ou seja, porque a raiz de 16 é 4, então está um pouco maior que 4. Então, um pouco maior que 4 seria o E. A letra E. Letra B. Não, próximo número. Raiz de 2. Raiz de 2 está entre 1 e 2, que é 1,4 aproximadamente. Então, seria a letra C. Raiz de 3, que é um pouco maior que a raiz de 2, que é 1,7 aproximadamente. Então, a letra D. O menos 8 décimos é um número negativo, então a gente observa na parte negativa, então menos 0,8. Menos 0,8 está quase chegando no menos 1, que é a letra G. Então, a letra G é o menos 10, ou menos 8 décimos. E o raiz de menos, ou melhor, né? Menos raiz de 19. Raiz de 16 é aproximadamente 4. E raiz de 25 vai ser o 5. Então está entre menos 4 e menos 5. Ou na ordem, né? Entre menos 5 e menos 4. Então seria a letra A. Então, menos raiz de 19 seria a letra A. Então, o B é o único que não foi representado, porque só tem 1, 2, 3, 4, 5, né, números, e tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, a gente não representou nem o B e nem a letra F, sem problema algum. Letra B. Utilizando os pontos que restaram, complete a frase. O ponto tal é maior que o ponto tal. Sobraram o F e o B. Quem é o maior? É o B. Então, B é maior que F. Porque o B é positivo. E o F, aqui ó, o B está na parte positiva. E F é um número negativo. Então, o ponto B é maior que o ponto F. Então, vamos ficar por aqui. Então, espero que tenham gostado. Já compartilhe esse vídeo para os seus amigos e até um próximo vídeo no canal.